Está começando mais uma temporada do nosso Sociedade em Ação. Eu sou Jordana Euto e te faço companhia nesta segunda temporada, onde nós vamos conhecer e conversar com pessoas engajadas em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Segunda temporada comigo, cheia de novidades. Vamos ter matérias externas, né? Vamos para as ruas mostrar a realidade aqui na telinha do Sociedade em Ação e nos nossos estúdios vamos debater sempre com excelentes profissionais e convidados, diversos temas, diversos assuntos e muito conteúdo para essa segunda temporada. E eu não estou sozinha neste primeiro programa. Recebo ela, Simone Steffen, que é conhecida aqui da nossa casa, estudante de psicologia, que fez a primeira entrevista dessa segunda temporada comigo, né, dessa mais uma temporada de Sociedade. E que entrevista, né, Simone? É bênção. Vai valer a pena assistir, porque fala muito conosco e tem tudo a ver com a proposta do programa, né? Você diz convidada, né? Em outro tempo, eu tive a oportunidade de apresentar esse programa também e tenho um carinho muito grande, né, pela proposta do programa, por isso estou aqui. E vai estar conosco em diversas oportunidades, né? Agora somos colegas aqui no Sociedade em Ação, então vocês vão ver muito a Simone, se não nos estúdios, né? Na nossa parte externa, com as nossas reportagens externas, né? Trazendo os registros em vídeos, né? Das coisas reais da vida, né? Como a gente vai ver nessa primeira matéria que está imperdível. Recebo também hoje, junto com a Simone, Rafael Rodrigues, ele que é psicólogo e vai comentar conosco também um pouquinho, né, sobre esta matéria que realmente a gente assistiu há pouco tempo, né, antes da gente começar a gravação e toca a gente, né? Com certeza. É uma satisfação estar aqui também. Que legal. Um prazer te receber. E a gente está falando dessa matéria misteriosa, né, que está começando essa nova temporada. Bom, olha só como o Papai do Céu é, né? Coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho e como a corrente do bem vai passando e chegando naquela pessoa que mais precisa. Hoje a gente vai conhecer a história da Vivian. Ela que está há quase 2 anos morando na rua, está morando em Porto Alegre, né? E chamou muito a atenção a história dela a Patrícia Rosa, que é a produtora de eventos também conhecida aqui da casa, né? E a Patrícia hoje é uma madrinha dela, né? Como ela mesma fala, protetora dela, né? E a Patrícia conheceu essa história, ajudou a Vivian e essa história chegou para nós. E a Simone foi conhecer, então, a Vivian, né? De fato, a casa dela, o trabalho dela e também o que vem por aí na vida da Vivian. Então, olha como é uma corrente do bem que está se formando, né? E não somos grandes empresas, né, que estamos fazendo grandes projetos, é a comunidade engajada em fazer o bem em prol da própria comunidade, né, Simone? É bem isso mesmo, são as pessoas fazendo a diferença na vida de pessoas. E tem gente que acha que a nossa ação no dia a dia não faz a diferença na vida de alguém, né? Mas às vezes é um sorriso que tu dá para uma pessoa na rua, um bom dia, né? Um quilo de alimento que tu doa no banco de alimentos, alguma coisa assim, né? São pequenas ações. A gente quer falar da comunidade, né? Daquela pequena, gigantesca ação feita por nós mesmos e que a gente tem que valorizar. A gente fala de tanta coisa ruim, né? A gente está cansado aí de ver, falar de tragédia, vamos falar de coisa boa, né? Então, para aquecer os nossos corações, essa reportagem pra lá de especial aqui da nossa Vale TV com a Vivian. Acompanhe. Meu nome é Vivian François Romano Xavier, tenho 44 anos, sou natural de Novo Hamburgo. Eu nasci em Novo Hamburgo, fui criado pelos meus avós, morei lá na FENAC, na subida da Lomba, morei com eles até os meus 7 anos. E depois eu fui morar com meus pais, né? A São Leopoldo. Meu pai já é falecido, que no caso ele era sargento do Exército, e a minha mãe está morando em Santa Catarina. Tenho filhos, sou vó de 3 netas. Bom, nem eu esperava que isso aí ia repercutir. Mas eu tenho uma mãozinha tão abençoada, mas tão abençoada, né? Que é a minha protetora. Que ela que me incentivou, ela que me inspirou e graças a elas eu estou me reerguendo, estou tendo a minha dignidade de volta. E se Deus quiser, vou ter a minha casa. Com muita gratidão, entendeu? Porque eu sou assim como eu sou, eu converso com todo mundo, eu brinco, pra mim não tem dia ruim,
tá sempre bom, mesmo tu passando perrengue, principalmente em dias de chuva. Mas não, estamos ali, né? Com fome, com frio, mas temos. Eu nunca tinha morado na rua. As primeiras noites eu não dormia, com medo de alguma coisa acontecer. Mas agora não, agora já estou acostumada. Eu deito e durmo. Já estou acostumada. E Já como me é que isso acostumei. repercute em ti, assim, né? Para você que sempre, né, talvez uma vida com maiores dificuldades, Sim. mas tinha um teto, né? Tua Sim. casa como referência. Para mim, no caso, foi um aprendizado. Porque tu sair da tua acomodação, né? E parar num lugar assim que tu sabe que tu vai chover, tu sabe que eles vão te roubar, né? Tu sabe que vai acontecer várias coisas, né? Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo. Eu fui, no caso, tentando me defender do meu jeito, entendeu? E agora eu consigo. E agora, graças a Deus, eu consigo. Há quanto tempo faz que tu tá casada? Há 8 anos. 8 anos. Como é que eu vou dizer? Abaixo de perrengues. O que são esses perrengues? Briga assim, entre aspas, pode dizer, né? Mas a gente discute, mas daqui a pouco já tá todo mundo de bem, para não perder o costume. Porque casal que é casal, sempre tem que ter uma briguinha, né? Para poder reconciliar depois. É verdade, pior que é feio assim mesmo, tem que ser. Mas é. Bacana. É. E você, na tua trajetória profissional, como é que foi essa história até aqui? Das suculentas? Não, ter trabalhos anteriores, de ter tua remuneração. Assim, ó, para início de conversa eu nunca precisei trabalhar, tá? Eu ganhava de tudo, né? Meu pai nunca me deixou trabalhar. Eu fui aprender a trabalhar mesmo quando ele faleceu. Para te ter uma noção, eu não sei o que é entrar dentro de um mercado e fazer compras. Até hoje eu não sei. E daí agora Quem cuidava disso? era tudo meu falecido pai. E As minhas crianças tinham um babá, eu tinha empregada. Daí eu não fazia nada. Era tudo por conta do pai? Tudo por conta do pai. Daí depois que ele faleceu, que eu tive que aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. No que o pai trabalhava? Meu pai era sargento do exército. Mas para você que teve toda uma trajetória, onde de uma certa forma a vida foi facilitada para você, Sim. né? Tu não chegou a estudar nessa época? Eu estudei até no colégio militar. Até que série você foi? Eu fiz até a 7ª. Não quis seguir? Não quis. Não era para ti? Não era pra mim. Então. Não era. Mas uma das questões que destaca muito e chama muito a atenção de quem passa por aqui, inclusive a tua protetora, né? O que brilhou nos olhos é esse cuidado todo que você tem com a tua casa. É que nem todo mundo diz que aqui é a minha casa, né? Porque esse dia passou um senhor, esse senhor nunca tinha conversado comigo, ele passava do outro lado da rua. E um dia ele parou aqui e ele começou a falar: menina, mas como tua casa é ajeitadinha. Tem gente que tem casa, tem gente que tem tudo, mas não tem a organização da arrumação que tu tem. Eu gostei muito de ver essa arrumação. Muito. E todo mundo que passa, tem gente que passa, tira foto, só pela organização. Claro, moro na rua, né? Mas por tu morar na rua, pelo menos um pouquinho de arrumação, um pouquinho de área de cuidado tem que ter. E com quem você aprendeu a arrumar desta forma, sendo que você nunca precisou exatamente, Não. Casa né? empregada. Casa empregada. E no caso eu via elas fazendo, arrumando ali direitinho, e eu ia pegando o jeitinho e fazendo. Me fala agora um pouquinho da ideia das suculentas, o que isso está representando para você. Olha, isso aí pra mim tá sendo uma novidade, né? Porque Virou até empreendedora agora. não é empreendedora, é mini, como é que é? É mini florista. É a mini florista. Olha, pra mim tá sendo uma novidade, porque até então eu achei que não ia se expandir tanto que nem tá se expandindo. Encomendas em cima de encomenda. De dia aqui sai, mas não sai muito que nem sai nas encomendas, né? Que nem pra amanhã, já tem 50 amanhã. Agora já tenho 4 para entregar. E assim vai indo. E a tendência é crescer cada vez mais. Virando uma empreendedora. É o objetivo, É verdade, né? se Deus quiser. Se E aí, Deus- quais são os planos a partir do momento que o financeiro melhorar? Olha, se Deus Qual é quiser. o próximo passo? A minha casa, benzer, eu já tô com o caminho. Já está encaminhada? Já tá encaminhada. Oh, Já Deus. tá encaminhada a minha casa, né?
e o próximo passo é cada vez se erguer mais. Quem sabe com o tempo não abre uma pequena floricultura. Então, o primeiro passo também já está dado. Quem sabe, né? Vamos fazer um curso de florista. Claro, e se aprimorando cada vez mais. E o marido? Olha, ele está correndo atrás de casa. E atrás dos documentos dele para ele poder ganhar o aluguel social, né? O aluguel social. Que daí já tem mais uma renda para poder complementar. Para as pessoas que vivem numa condição semelhante à tua hoje, né? Assim, de não ter uma casa para morar, se tu fosse dar um conselho para essas pessoas, o que você diria? Olha, um conselho. Porque hoje você tem um parâmetro, né? Você também está numa condição que não tem uma casa, né? E aí você adotou um caminho. A partir do caminho você está colhendo frutos. Que conselho você deixaria para pessoas que estão vivendo numa realidade semelhante? Olha, eu já acho assim, ó, no caso, fazer que nem eu faço, né? Orar, pedir a Deus, que Ele vai te mostrar uma direção. Pode mostrar um caminho, né? E nesse caminho sempre tem uma luzinha, né? E quem sabe essa luzinha não vai ser a mesma da minha, né? Que um dia possa sair da rua também, que nem eu, graças a Deus, estou saindo, né? Foi uma simpatia, né? Obrigada. Aqui chegou uma cliente. Nós que agradecemos. Vocês me dão licença? Toda. Do Instagram, né, aliás, do grupo Vizinhos Históricos do bairro aqui, Centro Histórico, que eu conheci a história da Vivian, né, e me emocionei com a história dela. E eu disse, mas que coisa mais linda, alguém pensar nisso, ter essa criatividade, iniciativa, né, e isso me mobilizou em querer ajudar, né, porque eu acho assim que ela tem uma história de vida que comove a todos nós. Né, cara, tá nesse carro, né, Vivi? Então foi bem isso, Deus tocou, né? Daí teve um dia também que choveu muito, molhou tudo aqui, eu fui pra casa e agora né, só tem um cobertor, não tenho o que fazer. Então eu liguei pra FASC aqui em Porto Alegre, eles vieram dar suporte. Uma outra entidade é a AICA, aqui do centro, que está encaminhando a documentação deles para poder ver quais projetos sociais que eles podem ser inseridos. Então é uma corrente do bem, né? Deus age assim, às vezes as pessoas esperam um milagre, pronto, ganhou na Mega, né? Então tudo que vem fácil também vai fácil. E no caso deles, né, os milagres são todas as pessoas, talvez eu passar aqui e ver, dar ideia, as pessoas que estão vendo e estão, no caso, entrando junto no projeto, eles estão recebendo doações de suculenta. Ontem a gráfica veio trazer para eles 500 mensagenzinhas, as cintas, né, essas caixinhas aqui também, doação. Então é isso aí, é uma grande corrente do bem e, se Deus quiser, até o final de agosto, nós vamos visitar eles na casa deles. Vai faltar espaço para tanta gente lá. Paty, o que tu me diz dessa organização dessa casa? Não, isso foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu passava todos os dias aqui, ou ela estava varrendo, a cama estendida, tudo organizadinho. Eu brinquei com ela, porque às vezes
eu na correria do trabalho, tu já sai respondendo WhatsApp e o gato pedindo carne e tal, aí às vezes eu não estendo a cama. Então eu falo, ó, aprendi agora que eu tenho que estender a cama todo dia. Mas pela correria às vezes tu acaba saindo e não faz. Então essa organização dela também, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu digo, pô, a pessoa não tem muito e ela mantém aquilo ali organizado, e mais a função da tchuca, que eles acharam amarrada numa árvore para morrer, né? Então ela estava toda machucada no pescoço. Então não tem para eles, e eles ainda ajudaram mais um serzinho a ter uma qualidade de vida, ter uma vida melhor. Então, assim como talvez eu esteja contribuindo de alguma forma com eles, nesse tempo que a gente está fazendo esse projeto, que é uma semana, 12 dias, eu estou aprendendo muito com eles. Dessa questão de né, da fé que eu também tenho, tu sabe, muita fé, deles estarem na rua e não terem vícios, não serem viciados, não usam drogas, com toda essa diversidade, ela está sempre com esse sorriso no rosto. Às vezes tem pessoas que têm tanto e as pessoas estão sempre reclamando. E daí tu vê uma pessoa que não tem por hora, mas em breve já vai ter muito, com esse sorriso, ajudando o cachorro. Uma outra situação que eu vi nesse dia, que eles estavam com tudo molhado aqui, que não tinham nem onde dormir, passou um senhor todo molhado, ela deu o guarda-chuva dela para o senhor. Então, assim, eles são uma lição de que tu não precisa ter muito para ser bom, né? Então, e às vezes é fácil ser bom quando tu tem tudo. Então, assim, Deus mostra que, no caso dela, que era filha de militar, que teve tudo, né, está passando por essa aprovação, sendo uma pessoa do bem, e Deus está recompensando, e daqui a pouco ela vai estar voando. Isso aqui é só uma pontezinha, né, para eles voarem. Eu vou ir nessa floricultura. Se Deus quiser, vai. Eu já estou enxergando essa floricultura linda. Se Deus quiser, vai. Então é isso. Vai lá fazer entrevista. É olhar para o lado, né? Olhar para o lado assim, pô, o que eu posso ajudar? Se eu não tenho dinheiro para ajudar, eu tenho algum conhecimento que eu posso ensinar? Ah, não tenho habilidades. Tem pessoas que não têm. Essa habilidade aqui de caixa e coisinha eu descobri na pandemia, que eu tive que vender caixa também porque os eventos pararam. Então, alguma coisa tu sempre pode dar, que seja o teu tempo, que seja um conhecimento. Se tu tem uma financeira, tem 2 quilos de arroz em casa e não vai te fazer falta, vai ali. Então, tu sempre pode olhar para o lado. Às vezes, uma iniciativa tua, que nem no caso dela, como a gente falou, que iniciou tão despretensiosamente, se tornou uma mudança, né? Que em breve eles vão estar fora. E tantas pessoas tocadas, muitas pessoas mandando mensagem, perguntando como pode ajudar, comprando, encomendando as suculentas. Eu vou para São Leopoldo final de semana e vou levar 60 suculentas. Então é pouquinho, né? Um pouquinho que tu pode fazer, que pode transformar a vida de alguém. E a gente já está vendo curso profissionalizante para eles, não só agora, né? Tentar dar um acompanhamento para que realmente eles voem. Essa é a ideia. E quem quiser ajudar, como é que faz? Nós ainda estamos vendo para conseguir um celular para eles, mesmo que seja usado, assim, para eles terem um WhatsApp. Por enquanto, eu estou fazendo através do meu Instagram, que é @patriciarosaeventos, e aí nos meus intervalos de trabalho eu consigo responder e passar as encomendas para ela. Mas logo eles vão ter a independência deles e as encomendas poderão ser feitas com eles. Quem quiser conhecer a minha mini floricultura, venha na Rua Duque de Caxias, número 1284. Um beijo a todos e um ótimo agradecimento. Que matéria especial e que sorriso lindo, né? A gente consegue assistir essa matéria sorrindo pelo sorriso da Vivian, né? Um sorriso cativante. Ela tem uma luz, né, com o olhar dela. Ela é uma pessoa muito calma, né, apesar das adversidades. E é o que a gente quer comentar agora, né? Um pouquinho da história dela, que se reflete em outras histórias, em outras pessoas que passaram por essa mesma situação. Rafael, é tão melhor quando a gente leva as coisas nessa calmaria que a Vivian leva, né? Nessa coisa de tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu sei que eu tenho um objetivo, né? Que no caso dela é a casa dela, também a floricultura dela. Quando a gente mentaliza esse objetivo,
fica mais fácil da gente percorrer e também detalhar o caminho. Me corrija se eu estou errada. Não, isso mesmo, é verdade. Por esse caminho, quando a pessoa tem um objetivo, ela consegue enfrentar diversos desafios. Então, ter aquele objetivo em mente, aquele plano a seguir, certo? Faz a pessoa enfrentar os diversos desafios da vida. E o bom humor que ela leva à vida, né, Simone? Porque Sim. a gente comentou antes também, diversas pessoas passam pela mesma situação, né? E eu acho que o emocional dela, né, a vontade dela, a alegria dela, é o diferencial que faz ela sair das ruas brevemente para ir para casa dela e depois montar a floricultura dela, né? Porque aquela pessoa que está na rua e se conformou com aquilo, é muito mais difícil, mesmo que ela ajudada nesse processo, a sair dessa realidade, né? E é bem isso, ela não se condicionou a essa situação. Ela sabe que é passageiro. E, digamos, ela não tem noção de quanto tempo ela realmente vai estar ali ou, né, ainda vai precisar, porque 2 anos são 2 anos, né? E tu vê que ela não demonstra sinais de fraqueza. Cada vez mais na motivação. E aquela organização daquela casa, eu juro que eu fiquei com vergonha. Eu olhei para mim, eu digo, eu não consigo fazer isso. E assim, é num capricho. Eu tava com aquela calça clarinha. E aí, assim, aonde nós vamos gravar, enfim. Aí o colega disse assim, vamos sentar ali. Eu disse, mãe, com essa calça clarinha. Ela disse, não, só um pouquinho. Ela foi e pegou um tapetinho branco, mas branco. É da cachorrinha. Tinha que ver aquele tapetinho branquinho. E colocou ali, me deu dó até de colocar o tapetinho no chão para eu sentar. Pra te ver. E dentro dessa diversidade, né, dessa situação, eles ainda têm a humanidade de, às vezes, não ter pra eles, né? De compartilhar. E compartilhar com o animalzinho, né? Com a tchuca, né? A tchuca. Com a cachorrinha. E olha só, a tchuca deitadinha, né? E às vezes, pessoas que têm condições maltratando animais, né? Que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? E a gente conhece a Patrícia passa no meio disso tudo também, né? Tem essa ideia maravilhosa das suculentas, né? E hoje em dia é difícil alguém que passa e olha pro lado, né? Principalmente olhar pro lado e olhar um pouco para baixo, né? Mas sabe, Jordana, você falou da ideia da Patrícia. Eu e o Rafa estávamos conversando antes de você chegar um pouquinho. Nós estávamos falando dessa questão do processo da criatividade. Tá? Porque, assim, cada vez mais o que é valorizado numa pessoa é o quanto ela consegue ser criativa mediante as necessidades. Tá? E foi uma ideia criativa e da qual está trazendo uma dignidade para a vida daquele casal. Tá? Então, assim, e já estão com planos de estender o projeto para outras pessoas que estão na rua. Então, quer dizer, é algo que tem uma tendência a ser muito maior do que, né, do ponto de partida ali que começou pela Bíblia. E uma coisa que impressiona, né, ela contando a história e ela sendo muito franca, né, de eu nunca precisei fazer nada, meu pai sempre teve condições e hoje se encontrar nessa condição, né. A família também é uma coisa que mexe porque ela tem filhos, né, e os filhos não moram com ela, então a gente também ficou sabendo que mesmo com o pouco que ela já divide entre ela e o marido e a tchuca, ela ainda tem filhos, né? O apoio familiar nessa questão é muito importante, né, Rafael? Porque o que acontece? Ali ela precisa se agarrar a alguém, né? Embora ela pudesse de toda forma concluir esse processo sozinha, né? Mas quando a gente tem alguém que abraça a gente, né? Essa ideia de vamos fazer juntos, né? Acho que o caminho fica muito mais prazeroso. Tem uma frase do Oswaldo Montenegro que é: o caminho é mais bonito que o barco em si, né? Que a gente vai seguir a vida, né? E esse apoio tanto da Patrícia quanto do esposo, né? E da tchuca também, né? Acho que é o que motiva ela, né, Rafael? Esse emocional, essa construção e essa visualização muito clara na cabeça dela, de que eu nunca precisei fazer nada e eu me encontro no momento em que eu preciso fazer tudo, né? E ela não se abala emocionalmente por isso, né? São poucas pessoas que têm esse start, né? Com certeza. O que a gente pode observar, tem algo que se chama patrimônio cultural, que, semelhante ao patrimônio material, ele é algo que se acumula, é a história de vida, é
é a cultura que a pessoa acumulou durante a vida e que ela nunca perde, independente da situação que ela tiver, ela vai levar aquilo consigo. Então, observando a história pregressa dela, ela teve um pai militar, ela estudou numa escola militar, então ela já possuiu uma estrutura, ela já possui uma estrutura cultural para sair dessa situação. Mesmo que ela entre, ela tem condições de sair. Diferente de casos que é mais comum, pessoas em situação de rua, que se encontram num beco sem saída, muitas vezes, porque não tiveram esse suporte anterior. Então isso é reflexo da história dela, possivelmente essa motivação de... Né? Eu acho que hoje em dia também não é o almejar a riqueza, né? Mas a simplicidade. O que a gente também conhece, né? Muitos casos, né? De ter na riqueza financeira uma pobreza espiritual, né? E às vezes tu ter numa pobreza financeira uma riqueza espiritual. E eu acho que ali a gente tem um casamento muito, muito bonito, né? Dessa questão, dessa visão. E aí entra uma frase que ela diz muito, muito bonita, que é: eu sou uma mini florista, né? Por enquanto, Vivian, por enquanto, né? E ela viu ali na diversidade, junto com a Patrícia, uma forma de se reinventar, de ganhar o seu sustento, tá dando certo e tem essa motivação, né? Então ela vende suculentas e o pessoal tá ajudando, né? Que legal, a gráfica ajudou, a Patrícia ajudou, e no meio da matéria, inesperadamente, né? Sem combinar, na verdade, uma cliente que já tinha feito encomenda foi retirar as suas encomendas. Então, olha como tem pessoas ao redor dela que abraçam ela indiretamente e diretamente, né? Essa união da comunidade, às vezes, é tão mais gigantesca que uma empresa que queira se promover acima de uma grande Mas ação, sabe, né? Jordana, vários veículos de comunicação, rádios, enfim, estiveram lá gravando com ela. Então, assim, aí as pessoas ficaram sabendo e as pessoas estão indo ao encontro para adquirir as suculentas e outras pessoas passam, acham bonito e adquirem também, né? Então, isso tudo está fazendo a diferença, né? O Rafael estava trazendo essa questão do conhecimento, né? Claro, a gente precisa enxergar a necessidade física, orgânica de um ser humano, mas tudo aquilo que a gente puder levar de conhecimento, isso ninguém tira. E a prova está na Bíblia. Não é a condição que ela está, isso é uma condição que ela pode ser agora de uma forma e amanhã ela vai ser de outra. E com a expectativa que ela está, com certeza será outra, né? Então, assim, é muito linda a história e vale a pena ser contada para que sirva de inspiração para muita gente. Eu sei, né? E, assim, não precisa nós estarmos na rua para nos servir de referência à história da Bíblia. Tá? Porque isso a gente pode empregar em vários aspectos das nossas vidas. Né? A gente reclama demais, né, Simone? E de barriga tão cheia, que às vezes é tão ignorante da nossa parte, que a gente reclama, né? O dia a dia, a correria do dia a dia. Eu tô entulhada de trabalho, que bênção, agradece. Tem gente que não tem, né? E aí, nessas adversidades, o que a gente conversava em off, o reflexo do ser profissional e da profissão de vocês na história da Vivian, né? Como é interessante a psicologia, de uma forma geral, em todas as áreas do conhecimento, do ser humano, mas quando tu vê uma história dessas, assim, acho que o coraçãozinho de vocês, ou o que despertou em vocês o amor pela profissão, né, fica mais quentinho, né? Traz um sorriso tão grande, ou se não maior que o da Vivian, né? Vendo esse reflexo da importância de nós precisamos ter consciência que a nossa saúde do corpo não é só daqui para baixo, né? A gente tem que cuidar daqui para cima, né? Principalmente, porque acredito eu, me corrijam se eu estiver errada, se ela não tivesse aqui, ó, bem estruturadinha, né? Bem à frente, visualizando a vida dela, as condições dela muito claramente, sem maquiar a realidade, talvez ela não se encontrasse nessa alegria, nessa perspectiva, nesse caminho que ela está trilhando, né? Então, acho que para vocês também, como para todos nós, né? Mas como profissionais, né? Ver uma pessoa assim, com tão pouco hoje, né? Mas com
tanto ao mesmo tempo, é uma coisa que motiva vocês cada vez mais a ajudar aquelas pessoas que talvez tenham muito em alguns aspectos e tão poucos em outros, né? Com certeza. Eu acredito que a Simone falou uma palavra principal, que é a inspiração. Então, ela tem uma história muito inspiradora. Então, comentou também que os clientes buscaram ela por saber da história inspiradora dela. Então, as pessoas já vão visitar ela querendo se contagiar por essa inspiração, né? Então, é algo que contagia e as pessoas buscam isso também. E às vezes é um processo inverso, né? A gente escuta tantas histórias da pessoa que nasceu, que não teve nada, né? E que ela conquistou o seu império, né? A sua riqueza. E a gente vê o inverso, né? E choca bastante no início, né? Ah, eu tinha tudo. Mas ela fala com uma naturalidade, com uma visão plena de onde que aconteceu o erro, né? Porque ela comenta que ela também não concluiu os estudos e ela ri ainda, né? Ah, não era pra mim, né? E hoje talvez fosse diferente, mas ok, né? Cada dia de cada vez. E no dia de hoje, né? No presente momento, as circunstâncias que a gente tem se encaminham ela, mesmo que não tenha estudado, mesmo que tenha errado ou acertado anteriormente, para um caminho de sucesso, né? Então não é tarde ou nunca é cedo demais, né? Eu acho que é sempre no momento certo, em que casa Papai do Céu e a nossa cabecinha e os nossos trabalhos e os nossos profissionais e a comunidade engajada em fazer o bem em prol da própria comunidade, né? Isso é muito bonito, porque, gente, chove na casa dela e ela continua sorrindo. E chove na nossa casa com telhado e a gente fica brabo porque tá chovendo, né? Olha como a gente é ingrato e a gente vê essa história tão inspiradora e de uma pessoa que fala tão feliz, né, de que vai ter a floricultura dela, e a gente quer ir conhecer a floricultura dela, né, mas que nos ensina, olha, em todos os aspectos que a gente pode imaginar. Eu gostei muito dessa primeira reportagem, acho que a gente começou com chave de ouro aqui nessa nova proposta do Sociedade em Ação, que a gente vai mostrar mais, né, a gente falou na outra temporada, né, conversamos com muitas pessoas, com muitos projetos, mas nada melhor do que a gente trazer ao nosso público, né? Documentado, em imagem, com falas reais, daquelas pessoas que estão lá na ponta, né? E eu espero que depois ela veja essa nossa reportagem. O pessoal já tá me fazendo sinal que já tá acabando o nosso tempo aqui, passa rápido demais, né? Mas foi um prazerzaço, né? Estar com a Simone, que vai ser minha companheira aqui no Sociedade. E contigo, Rafael, desejo-te uma caminhada de muito sucesso e que assim como esse sorriso da Vivian, você encontre, né, com seus pacientes também, né, na sua vida também, essa caminhada aí, essa visão de um dia de cada vez, mas sempre alcançando um objetivo. Obrigada pela tua presença. Obrigado também, satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Simone? Então, é sempre uma alegria, né, a gente poder compartilhar conhecimento, porque é o que de fato nos faz crescer. E aguarde, né, vem novidades aí de algo muito interessante. Novidades, quem falou foi a Simone, ela está responsável por trazer essas histórias para lá de especiais, emocionantes e motivadoras aqui para o nosso Sociedade em Ação, nesta temporada recheada de coisas boas e de pessoas maravilhosas, iluminadas, engajadas em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, hein? Um beijo, fiquem com o Papai do Céu e até lá!